Estamos começando a série Descomplique. E eu não sei se você estava no culto na semana passada, se você viu o videozinho da chamada, se você viu em alguma das nossas mídias, se alguém compartilhou isso contigo. Mas, olhando para a vida das pessoas, a gente rapidamente conclui que tem algumas pessoas cuja vida parece que não se resolve. Parece que é sempre aquele emaranhado de coisas, tipo um novelo de lã, que o gato brincou com ele, agora tem uma mistura naquele novelo que não se desfaz mais de uma maneira fácil. É assim, não é? Talvez não seja o momento que você está vivendo, talvez você já tenha resolvido algumas das coisas da tua vida. Mas, no geral, parece que nós sempre de novo estamos no meio de um turbilhão de coisas e que diante dessas coisas nós tomamos decisões, nós tomamos boas decisões, outras nem tanto. A série quer tratar um pouco disso, das coisas da nossa vida, que podem agora, a partir da palavra, a partir daquilo que nós vamos descobrindo na caminhada com o nosso Deus, tomar um rumo diferente. O assunto específico de hoje é de ansioso a tranquilo. Eu não sou uma pessoa ansiosa normalmente, mas tem algumas coisas que me põem ansioso. É questão de horário, por exemplo. Se eu tenho um horário, eu vou chegar lá alguns minutos antes. E quando isso não acontece, que eu não consigo chegar lá alguns minutos antes, eu vou ficando ansioso. Outra coisa, quando eu tenho muito trabalho para terminar, e na vida pastoral, nosso trabalho ele não depende só de algo que a gente consiga produzir mecanicamente. Às vezes, a gente leu o texto bíblico, a gente meditou nele, e está chegando o horário daquela reunião com os líderes, e parece que a palavra ainda não falou com a gente. E aí eu levanto da minha escrivaninha e vou para a cozinha, um pouquinho de café. Não, bastante café e um pouquinho de leite, para o café ser bem forte. Tem algumas coisas pontuais que me põem ansioso. Alguns dias atrás, a gente teve uma goteira no meio da sala do nosso apartamento. A gente vendeu o apartamento onde a gente morava, comprou outro na planta que não está pronto, estamos morando num apartamento locado, e na segunda semana que a gente estava lá, deu chuva e a gente começou a notar mofo no teto da sala e do banheiro da suíte. E a gente ligou para a imobiliária, comunicou eles, fotografei, mandei, falei com o síndico, disse, tem alguma coisa errada aí. Solução nenhuma foi tomada, a imobiliária falou com o síndico disse que ia fazer e não foi feito. Agora, nessa última chuva que deu aí umas 2 semanas atrás, que deu uns 4 ou 5 dias de chuva, numa das noites eu levanto, vou para a cozinha, tomo água, e quando eu dou o segundo passo dentro da sala, eu tenho o hábito de andar no escuro, acordado. E quando eu dou o segundo passo para dentro da sala, o meu pé esquerdo vai embora. Não caí, e já fiquei reclamando da cachorra. Essa maldita cachorra já fez xixi dentro de casa de novo. Ainda bem que não foi a cachorra. Ligo a luz, olho, uma baita de uma poça d'água no meio da nossa sala, que se a Graziela não tivesse, quando foi deitado, recolhido um pouquinho os sofás, teria chovido em cima dos nossos sofás. 3 horas da manhã, eu olho para aquilo, encho a sala de panos, e fico olhando para aquela goteira, fotografei tudo aquilo de novo, e quem disse que eu durmo de novo? A minha vontade naquela hora era ligar para o Osmari. A gente locou com a vivenda. Osmari é o presidente da comunidade, num lampejo de lucidez. Eu olhei no relógio do celular, disse, não, 3 horas da manhã, nunca é bom ligar para o chefe. Deixei de lado. Outro dia de manhã, eu acho que não era 7 horas, ainda trouxe o Heitor para a escola, 7 e pouquinho, escrevi para o Osmari no WhatsApp, está acordado? Claro que ele estava acordado. E falei para ele tudo de novo. 8 horas escrevi para a menina que cuida da locação na imobiliária, falei tudo de novo, escrevi para o síndico, e aquela coisa me incomodando. 2 horas da tarde, a menina da imobiliária manda um WhatsApp de volta dizendo, o síndico disse que assim que parar de chover,
Ele vai resolver. Depois que passou a raiva, porque nesse momento já não é mais ansiedade, é raiva. Depois que passa esse momento de raiva, dá para entender, não dá para fazer na chuva. E ela me escreve dizendo isso, falei com o síndico, o proprietário também já avisou ele, assim que parar a chuva, eles vão fazer isso, ok? Ok, coisa nenhuma. Eu devo ter dito alguma coisa para a menina que depois eu tenho que resolver com ela ainda. Algumas coisas me põem ansioso. E talvez também seja assim contigo, de que coisas pontuais fazem o teu coração bater acelerado, que dão aquela pressão na garganta, que parece que você não consegue resolver a situação e ao mesmo tempo você não descansa antes de ter uma solução para aquilo. Essa ansiedade todos nós passamos e ela não é ruim. A ansiedade é um gatilho que nós temos, que nos coloca em atenção diante de alguns perigos. Mas tem o lado negativo disso tudo. E tem a patologia agora que vem disso, quando situações comuns que todos nós passamos vão além desse resolver aquilo na hora. E de repente alguns de nós passam desse ponto. Vou tentar ilustrar isso. Agora, parece que resolveram. Naquele mesmo dia, depois de tudo isso, parou a chuva, acho que no final da tarde, o pessoal trocou umas telhas, e depois disso não choveu mais com tanta intensidade. Agora, se eu sou alguém que está ansioso em demasia, a primeira nuvem que surge, o que eu faço? Encho a sala de panos, coloco uns 2 baldes, tentando mirar onde estão as goteiras. Mesmo que a chuva não tenha vindo ainda, mesmo que aquela nuvem não represente chuva, mesmo que Jaraguá chova quase todos os dias, não necessariamente eu vou ter outra goteira ali. Mas a minha ansiedade me faz olhar para aquela situação e dizer, tem um perigo aqui. Mesmo que ele não seja real. O Augusto Cury, que nós temos citado de vez em quando aqui, acho que o William até na última pregação dele citou ele também, o Augusto Cury, no livro dele chamado Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, ele começa dizendo assim, vivemos numa sociedade urgente, rápida e ansiosa. Nunca as pessoas tiveram uma mente tão agitada e estressada. Ele continua, raros são aqueles que contemplam as flores nas praças, ou sentam para dialogar em suas varandas ou sacadas. De alguma maneira nós fomos envolvidos nessa correria, mesmo que a gente não tenha tomado essa decisão consciente, mesmo que a gente na teoria diga não é isso que eu quero, mas o mundo corre e nós corremos juntos como num estouro de uma manada, onde o primeiro corre e os outros correm atrás, sem mesmo saber para onde ou porquê. Essa semana também vendo um programa de economia na Globo News, eles estavam falando do PIB do Brasil, que no ano passado chegou em 1,1 o crescimento dele, e os economistas estavam meio alarmados com isso. Eu fiquei assistindo o programa, não vi o nome de todo mundo envolvido na discussão, e de repente ele diz, e a psicologia o que diz? E fecha a câmera num outro sujeito, que eu descobri então que era psicólogo, mas não sei o nome dele. Ele diz assim, o ser humano não está programado para viver sob esse constante estresse, agitação e ansiedade. Eu disse, opa, eu vou prestar atenção no cara. Ele diz, no nosso DNA, tem lá um gatilho que diz, agora é hora de ficar ansioso, agitado. E isso acontecia quando nossos ancestrais estavam perto de um leão. O leão rugia, eles viam o rabo do leão, eles ficavam ansiosos, em pressão. E quando o leão agora passava, a ansiedade ia embora. E é assim que o ser humano deveria funcionar. Diante dos perigos, a gente tem reações e a ansiedade é uma delas. Mas o ser humano não nasceu, não está na sua programação, não está no seu DNA. Viver constantemente sob estresse, sob ansiedade ou qualquer um desses sentimentos e emoções com os quais nós temos convivido.
E de repente essa coisa toda rouba a nossa saúde, a nossa sanidade, e a gente entra para a estatística. A estatística diz que já pode chegar a 15% o número de pessoas ansiosas no Brasil. Não estou falando desses que numa situação pontual ficam ansiosos por resolver isso. Estou falando de doença, estou falando de questões que vão além daquilo que a gente pode resolver numa conversa simples de pastor e pessoa da comunidade. Se essas pesquisas estão corretas, se 15%, se pode chegar a 15%, quer dizer que hoje à noite, de todos que estão aqui, nós temos em torno de 30 a 40 pessoas que sofrem de ansiedade. Não daquela de ficar ansioso por uma coisinha que se resolve no outro dia, mas que não conseguem mais viver a sua vida de uma maneira normal, comum, sem ficar demasiadamente preocupado com as coisas que todos nós passamos. Um dicionário define a ansiedade como a tentativa do ser humano, vivendo no tempo presente, com as preocupações no futuro. A gente vive aqui e agora, mas a nossa cabeça está funcionando contra um inimigo que pode ser real ou imaginário, que vai chegar para lutar com a gente amanhã ou depois, mas que não está aqui agora. A ansiedade é uma emoção normal do ser humano, comum. Ela surge em nós, diante das dificuldades que a vida vai nos impondo. Mas se constantemente você vive assim, com essa angústia, com essa preocupação excessiva, talvez você não deva mais tentar resolver isso sozinho. A palavra, ela vai nos dar algumas pistas do que você pode fazer com isso. E se você trouxe sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir em Mateus capítulo 6. Um texto bastante conhecido, e é possível que a maioria de vocês, em algum momento da caminhada de fé de vocês, já tenha se deparado com esse texto. Ele está dentro do Sermão do Monte, o bloco de ensino maior de Jesus, quando ele tem a multidão diante de si e vai discorrendo sobre diversos assuntos, orientando aquela multidão, da maneira como ele gostaria que eles vivessem. E ele chega nesse versículo 25, 6, 25, para falar sobre a ansiedade. A versão da Bíblia que eu uso não usa a palavra ansiedade na tradução, mas o vocábulo grego merimal, traduzido na Almeida, que é a Bíblia mais antiga que talvez alguns de vocês tenham, tanto na Almeida corrigida como atualizada, vai ficar mais perto disso, de ansioso. E se eu lembro do versículo que eu decorei lá no início da caminhada de fé, o texto diz: não andem ansiosos por coisa alguma. A NVI traduz por preocupação. Preocupação eu e você temos com diversas coisas do nosso dia a dia. Nós temos a preocupação com o trabalho amanhã, nós temos a preocupação com como pagar as nossas contas com o salário que vai cair na conta amanhã ou depois. Nós temos a preocupação de como nós vamos chegar até o final do ano com as nossas contas em dia. Não é disso que o texto está falando, não é dessas pequenas coisas que ocupam a tua e a minha mente. A palavra melhor traduzida não seria nem ansioso, seria uma preocupação excessiva. E ela traz a ideia de que essa preocupação excessiva, ela paralisa aquela pessoa. Ele vê o perigo, ele sente o perigo que pode ser real ou imaginário. E ele trava diante daquela situação. Então, cada vez que a gente ouvir agora, nesses textos, a palavra ansioso ou preocupado, é essa a ideia que está por trás de algo que nos paralisa, que faz com que eu e você não consigamos nem fugir, nem atacar, que a gente não retroceda, nem avance. E nós vivemos uma vida que não é aquela que Deus planejou para nós,
Mateus 6, 25 e seguintes diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem, primeira vez que a palavra aparece, não se preocupem em demasia com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, não é o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe em demasia, pode acrescentar uma hora que seja sua vida? Por que vocês se preocupam em demasia com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, com todo o esplendor do seu reino, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem em demasia, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem em demasia com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus ensina nesses versículos que nós podemos confiar na provisão que Deus dá a cada novo dia. Se Deus faz isso com os pássaros, se Deus faz as flores florescerem, não faria isso conosco? Essa é a questão que Jesus levanta para a multidão que está diante dele. Que valor você tem? Como você se enxerga diante de Deus? Se Deus faz isso, e nós também podemos perceber isso, se a gente sai, a gente observa isso. Se Deus faz isso, com aquelas coisas da criação, que Ele foi dizendo, isso ficou bom, isso ficou bom, isso ficou bom. Mas quando Ele cria o ser humano, Ele diz, ficou muito bom. Se Deus se preocupa assim, com as pequenas coisas da criação, você acha que Ele não vai se preocupar com você? A pergunta tem uma resposta óbvia, né? Lendo o texto, ouvindo isso, nenhum de nós vai dizer, é verdade, Deus não está preocupado com a gente. A gente sabe disso, a gente é lembrado pelo texto de que Deus faz isso, e talvez em algumas situações da nossa vida, a gente já tenha experimentado dessa maneira. Mas a nossa memória é curta. E na dificuldade seguinte, a gente de novo esquece que esse Deus é o Deus que cuida das grandes e pequenas coisas. Na goteira que começa a cair, a gente corre desesperado e não dorme mais à noite. Eu estou falando de mim. Jesus ainda traz uma palavra dura contra aqueles que o estão ouvindo. Versículo 30, ele diz, homens de pequena fé. Não são muitas vezes que Jesus censura a multidão. E ele não está falando só do gênero masculino aqui. Ele está falando de todos os seres humanos. As mulheres não precisam cutucar o marido agora, dizendo, a culpa é de vocês, vocês que não creem. Quantas vezes, sabendo de quem Deus é e do que Ele faz, a gente não exercita a nossa fé. Não é o caso da goteira, porque é óbvio que eu tinha que reclamar. Eu podia ter moderado na reclamação, eu podia ter dito para a moça, é verdade, eu espero o sol daqui a 15 dias, e enquanto isso, deixa a água correr aqui dentro. Quem me conhece sabe que isso é impossível de acontecer assim.
Mas tem coisas que a gente precisa confiar nas mãos do Deus que faz, tem feito ao longo da história. A premissa de Jesus é essa: Deus, o meu Pai, Ele tem poder para cuidar de todas as coisas da criação. E se preocupa com cada um de vocês. O apóstolo Pedro, que foi um dos 12, ele entende o que Jesus está dizendo. A gente censura Pedro em algumas passagens da vida dele, em algumas cenas, mas Pedro é um que entende o Deus que provê todas as coisas. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, Pedro diz assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vocês. Pedro está encorajando a comunidade para quem ele escreve, dizendo: vocês já experimentaram, vocês sabem que Deus tem cuidado, agora abram mão, lancem. E Pedro não está dizendo passem de uma maneira delicada a ansiedade de vocês para Deus, porque teria outro vocábulo para ele dizer isso dessa maneira. Pedro está dizendo: joga para Deus. Ansiedade é algo que não deve ficar na mão de vocês. Ansiedade é algo que vocês podem confiar nas mãos daquele que já deu provas, que cuida de vocês em todas as situações. A gente às vezes fica brincando com Deus, dizendo: isso aqui agora está no teu controle, Deus. No instante seguinte a gente puxa para nós e a gente empurra de novo. Pedro não está dizendo que essa ansiedade deva permanecer conosco. Não vai ficar na nossa mão. É para a gente lançar, é para a gente jogar fora. É verdade que todos nós que temos juízo, nós nos preocupamos com as coisas do dia a dia. Nós não vamos conseguir lidar com todas as coisas que o amanhã nos reserva, e o texto de Mateus também nos diz isso. Cada dia tem a sua própria situação, a palavra até é dura, né? Cada dia tem o seu próprio mal, como se não tivesse a menor chance de nós enfrentarmos dias de calmaria ou de vento favorável. Jesus está dizendo: todo dia traz alguma coisa de ruim. E se vocês não aprenderem a confiar essas coisas nas minhas mãos, vai ficar ruim para vocês. Pode ser que aos olhos humanos o teu amanhã não seja bonito. Ainda assim, o desafio dessa palavra, já no primeiro ponto, deixem tudo nas mãos de Deus. Coloquem Ele em primeiro lugar. Spurgeon diz: a ansiedade não livra o amanhã de suas tristezas. Não vai resolver a gente ficar ansioso hoje, porque as tristezas do dia de amanhã, elas vêm de qualquer maneira. Apenas esvazia o hoje de sua força. Se nós sofremos por antecipação, se nós nos preocupamos em demasia com o dia de amanhã, nós apenas deixamos de viver o hoje da melhor maneira possível. E amanhã vai ter consequência do hoje que a gente não viveu de uma maneira plena. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Essa é a pergunta de Jesus no texto. Primeira coisa então, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não se preocupem com as coisas do comer, do vestir, porque essas Deus diz: eu cuido de vocês. É promessa de Jesus feita mais uma vez para cada um de nós. Eu conheço apenas uma promessa que Jesus ou o Pai tenham feito, que ainda não se cumpriu. Jesus prometeu que Ele voltaria, e essa promessa ainda não foi cumprida. Todas as outras promessas que Deus faz, Ele cumpriu e continua cumprindo. Tem coisas que não foram promessa de Deus e a gente bota na boca dele. Aquilo que Deus prometeu, Ele faz. Jesus está dizendo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e as preocupações, elas vão ter um tamanho muito menor na sua vida. Segunda coisa que eu encontro na palavra, para que a gente lide com a ansiedade que todos nós podemos enfrentar. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, e nós queremos ler esse texto também, Filipenses capítulo 4,
versículos 4 e seguintes, o apóstolo Paulo vai escrever assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele coloca para nós uma maneira como a gente, além de buscar o reino, deve lidar com as ansiedades que nos acompanham. Ele diz, entreguem isso a Deus pela oração, entreguem isso a Deus pela súplica. A súplica é um momento de oração onde nós estamos implorando que Deus faça alguma coisa. Não é aquela conversa corriqueira com Deus do nosso dia a dia, dizendo das coisas que a gente fez e que a gente se arrepende. É mais do que isso. É um momento no qual nós nos derramamos, dizendo, Senhor, se Tu não fizeres algo nessa situação, eu não vou viver. O salmista diz isso, né? Quando os meus pés resbalaram, Tu interviu. E se não fosse assim, eu já estaria no silêncio total, teria morrido. Tem um outro detalhe do que Paulo diz aqui. Paulo diz que a gente também deve entregar nossa ansiedade com ações de graças. Paulo agora está dizendo que você deve chegar diante de Deus e dizer, Senhor, essa é a minha necessidade. E no exato momento que você entregar, você dizer, Senhor, eu te agradeço, porque Tu já colocou a Tua mão sobre essa situação. Eu te louvo, eu engrandeço o Teu nome. Eu reconheço que Tu fez, que Tu mudou essa situação. Interessante isso, né? Porque a gente acaba de entregar um lamento, entregar uma necessidade, um anseio nosso. E Paulo diz, entregou. Agora confia que Deus já resolveu tudo isso. Mesmo que você não esteja vendo. Pela oração, pela súplica, pelas ações de graças, apresentem a Deus as necessidades que vocês têm. Não tem necessidade grande ou pequena nisso. Mas a gente às vezes faz o caminho inverso. A gente primeiro tenta resolver com as nossas forças e não deu certo. A gente reclama, murmura, a gente exige os nossos direitos e não dá certo. E de repente dá aquele estalo no qual a gente diz, teria sido muito mais fácil se eu tivesse confiado essa situação ao Pai, que cuida de nós. Terceira coisa, a primeira delas é busquem o reino de Deus e a justiça de Deus. E Ele vai acrescentar todas as coisas. Entreguem os pedidos de vocês pela oração, pela súplica e pela ação de graças. A terceira coisa, Salmo 94, versículo 19. 8 e 9 às vezes é um problema. Acho que eu sou disléxico com esses números. A gente ouviu a saudação desse salmo, e o Salmo 19, o versículo 19 diz, quando a ansiedade já me dominava no meu íntimo, já estava instalada ali e começava a corroer a minha vida, de dentro para fora, já não tinha mais expectativa de solução, já não tinha mais como aquele cenário aos olhos do salmista ser transformado. E a gente também enfrenta situações assim. Como pastores, nós de vez em quando somos chamados para visitar pessoas enfermas. E algumas delas, mesmo que a gente ore, mesmo que a família ore, vem a óbito. E a família agora não teve o seu desejo atendido. E o salmista diz, mesmo quando a ansiedade tomou conta do meu coração, Tu trouxeste consolo. E isso me aliviou. Como se Deus, com a sua palavra que cria todas as coisas, simplesmente dissesse e isso fosse arrancado do nosso coração.
e nos colocasse numa situação agora de poder viver o dia de hoje. É um exercício fácil isso? Não é. E como eu disse no começo, tem situações que não se resolvem de uma maneira fácil, que precisam de acompanhamento de um terapeuta, talvez de um profissional da área médica. Mas para a maioria de nós, o caminho para vencermos a ansiedade é tranquilo. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Parem de olhar para o próprio umbigo. Olhem para aquilo que Deus está chamando você para olhar. Olhe ao seu redor. Olhe para as oportunidades que você tem de dizer: eu pertenço a um Senhor que cuida de mim. Para de olhar só para a tua vida. Olha para aquilo que Deus está colocando diante de ti como oportunidade, como desafio, como estímulo. A segunda coisa é, diante das necessidades que todos nós temos, às vezes necessidades básicas que nós não estamos conseguindo suprir na nossa casa, porque estamos desempregados, porque o dinheiro fica curto todo mês. Apresentem essas coisas a Deus, supliquem. Mas a nossa maneira de orar, a gente ora uma vez e diz: bom, Deus, Tu sabes. É verdade, Deus sabe disso. Mas nós já falamos algumas vezes aqui que Deus é um Deus que nos chama para o relacionamento e nos estende a mão. Ele quer caminhar conosco, Ele quer nessa conversa, nesse andar juntos, saber tudo o que passa no nosso coração. E às vezes a gente, nas conversas íntimas que a gente tem com pessoas, a gente vai ter que repetir mais de que uma vez. Algumas vezes nós vamos ter que ser insistentes para que alguém perceba a nossa necessidade. Súplica é esse momento no qual nós estamos diante de Deus dizendo: Senhor, se Tu não moveres, se Tu não fizeres algo, não tem chance para mim. Isso demanda tempo. Entreguem todos os pedidos de vocês a Deus, com oração, com súplica e com ação de graças, dizendo: Senhor, eu creio que Tu já mudou essa situação. E a terceira e a última coisa, se a situação que você tem apresentado para Deus, ela chegar no ponto final de que não tem mais reversão, permita que Ele console você, pela palavra, porque a palavra dEle traz alívio para a nossa alma. Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos, nós queremos ter um momento de oração. Quais são as coisas que têm te posto ansioso hoje? Vá dizendo isso para Deus. Se é uma questão familiar. É uma questão na família que depende de perdão, que precisa de reconciliação. Talvez o que faz o teu coração ficar apertado nessa noite é uma situação econômica. Você está sem trabalho. O trabalho que você tem não provê para ti e para tua família sustento digno. Talvez o que te põe ansioso sejam coisas muito menores. Meu convite nessa noite é: lança fora. Joga aos pés da cruz. Há uma promessa só, que Deus ainda não cumpriu. Todas as outras, Ele tem cumprido com fidelidade. E Ele promete que se você buscá-lo em primeiro lugar,
que se você buscar em primeiro lugar a justiça que Ele quer estabelecer, não vai te faltar nada. Ele vai acrescentar na tua vida vestimenta, alimento e um lugar seguro. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.